Boa noite. Então, como ela falou, meu nome é Patrícia. Agradeço de novo o convite. Eu já vim 2 vezes à tarde. E a razão pela qual eu vou falar sobre livre-arbítrio, destino e escândalos é a seguinte. Eu psicografei esse livro, que é a história do Espírito Antônio, e a venda dele é toda revertida para as obras do Caritas. A gente distribui cestas básicas, temos trabalho com as gestantes, que a gente distribui os enxovais no final. Então, quem depois quiser interessado e quiser contribuir, vai ajudar bastante a casa. E o que aconteceu? Uma pessoa da casa leu o livro e, na história, uma das pessoas sofre uma violência. Eu não vou contar o que é, senão vai estragar o livro, né? E aí ele veio com a seguinte questão, peraí, se essa pessoa escolheu passar por isso, ela tinha que passar por essa violência, então quer dizer que alguém nasceu com o propósito de machucar essa pessoa? Ué, que se eu tenho que passar, se eu tenho que tomar um tiro, quer dizer que alguém tem que nascer para me dar um tiro? Quer dizer, a pessoa vai nascer para fazer o mal? E aí surgiu essa questão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é livre-arbítrio? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 122, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E na questão 843, do Livro dos Espíritos também, está falando que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Quer dizer, se a gente vem sem direito de escolha nenhuma, seríamos robôs. O que nós aprenderíamos? Nada. Só que o legal é a ênfase da palavra desenvolve. Quer dizer, então, que o livre-arbítrio eu vou desenvolver, não fez sentido, né? Vamos lá. O livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de escolha. Eu poder escolher aquilo que eu vou fazer. Só que o nosso livre-arbítrio é relativo. A gente não tem 100% de livre-arbítrio, a gente acha que tem. Quem achava, desculpa, não temos. Por quê? Para eu ter livre-arbítrio, para eu poder escolher, para eu ter liberdade de escolha, eu preciso ter responsabilidade, conhecimento e prudência. Eu não sei se prudência é a palavra correta, mas foi a que me veio na hora. Vamos destrinchar isso melhor. Para fazer sentido. Para eu poder escolher, eu preciso conhecimento. Por exemplo, eu tenho que saber o que é melhor. Um de vocês, infelizmente, vai estar com uma dor horrível aqui, faz o exame, está com cálculo renal, está com pedra no rim. Lascou-se. Aí, você tem 4 opções. Você pode beber água pra caramba e eliminar o cálculo. Você pode ter que fazer a litotripsia, que é quebrar a pedra para ela poder sair. Você pode ter que passar uma sonda para ela sair. Ou você vai ter que operar o seu rim para tirar a pedra de dentro do seu rim. O que você vai fazer? Eu não faço a menor ideia. Não é? Quem vai poder responder essa questão? O urologista. Eu sou ginecologista. Quando a paciente chega com cálculo renal e olha para mim e pergunta, eu falei... Então, para eu poder escolher, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que é melhor. Segundo, eu tenho que saber das consequências. Então, eu chego aqui, não gostei daqui. Vamos abrir aqui uma porta, vamos colocar não sei o quê. Tá. Eu sei se aqui tem um cano. Se o encanamento tiver todo aqui, como é que eu vou quebrar? Se tiver uma coluna. Se eu quebrar uma coluna, qual é a consequência? Eu não posso fazer essa escolha. Eu tenho que saber o que é possível, porque às vezes é que nem eu preciso, que nem na história do cálculo renal, eu preciso passar uma sonda. E se no hospital não tiver sonda? Vai ter que fazer outra coisa, então eu tenho que saber o que é possível. E eu tenho que ter conhecimento do que é certo e do que é errado, que aqui é o conhecimento moral. E como é que eu vou adquirir tudo isso?
estudando. Por isso que todo o centro espírita sempre fala da importância do estudo, de vocês frequentarem os estudos da casa, porque com isso a gente vai criando esse conhecimento moral do que é certo, do que é errado, conhecendo a doutrina. E com as nossas experiências de vida. Infelizmente, às vezes errando, que a gente aprende. Responsabilidade. Para fazer um paralelo, um espírito, que nem esse aqui, Homem das Pedras, moralmente falando, é um bebê, né? É um espírito totalmente jovem, vamos dizer assim. Por quê? Vamos fazer uma comparação meio esdrúxula. Essa menininha aqui, ela está comendo a bolachinha dela. Mas ela olhou aqui e falou, essa é mais gostosa. O que ela vai fazer? Vai tomar. Acabou. Porque ela não adquiriu ainda o conhecimento que isso aqui é errado. Então ela não é responsável por esse ato aqui. Ela não está fazendo isso com maldade. Não é? O homem da caverna, que está vendo esse aqui assando, esse franguinho aqui gostosinho, eu estou com fome, ele vai lá, ele arranca, ele pega, ele come. Infelizmente pode até chegar a matar por causa disso. Ele é responsável pelos seus atos? É e não é. Por que ele é? Porque todo mundo nasce com essa centelha de vida divina dentro da gente, e lá no fundo você sabe o que é certo e o que é errado. Não é? Mas, se for um espírito muito involuído, muito ignorante, ele não consegue acessar isso. Então, a responsabilidade do ato dele não é tão grande assim. Ele vai responder. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade sobre os meus atos. Porque uma coisa é eu fazer uma coisa errada sem saber que era errada. Outra coisa é eu saber e fazer mesmo assim. Então, daqui a gente vai tirar aqui essa briga entre a responsabilidade e a prudência. Porque, infelizmente, quanto maior o orgulho e o egoísmo, menorzinha a prudência. Quanto mais orgulhosa eu for, mais egoísta eu for, eu não estou nem aí se isso é certo ou errado. Eu quero, dane-se o outro. Mas como você vai fazer isso? Você vai prejudicar. Daí. Então, os nossos dois coleguinhas aqui, o egoísmo e o orgulho, faz com que eu seja inconsequente. Eu pego todo o conhecimento que eu tenho e jogo lá no lixo. Certo? E aí, no final juntaremos tudo, tá? Vamos para as provas e para as expiações. O que acontece quando a gente passa por uma prova? A primeira coisa que muitas pessoas falam, ai gente, estou passando por um castigo, né? Isso é castigo de Deus. Ou quando acontece com outra pessoa, principalmente quando a gente não gosta, foi bem feito, Deus está castigando, Deus está punindo. Não é o que muita gente fala? Então, qual seria a diferença de castigo e punição e consequência? O que é um castigo, uma punição? Depende de uma lei, de uma regra. Então, vamos imaginar essa criança aqui, essa criança super meiga, pegou uma lata de tinta e pintou o sofá novo da mãe. Tá novinho, zerinho, ele passou tinta, guache no sofá inteiro. O pai está aqui brigando. Tem uma regra, tem uma norma nessa casa. Então, para eu tomar um castigo, tem que seguir essa lei ou essa norma. E isso varia de casa para casa e varia de país para país. Tem país que se você matar, você é preso pela vida inteira. Tem país que se você matar, você é preso por 30, aí você tem bom comportamento, tira tal, você fica uns 3, 4. Não sei aonde que acontece isso, mas tudo bem. E aí, essa lei, ela muda conforme o local e a época. Porque antigamente, uma mulher não podia divorciar. Ninguém podia separar. Hoje pode, então as leis mudam. Depende de um julgamento. Uma pessoa vai me dizer que pena que eu tenho que cumprir. Não é? Então o pai que vai falar. Você vai ficar de castigo 1 mês sem ver televisão.
A mãe pode chegar e falar, não, meu filho, você só vai ficar um dia sem jogar videogame e está tudo certo. Eu tem que ser descoberto, alguém tem que ver, né? Se eu aprontar, ninguém vê, ninguém vai me punir. E ela pode ser injusta. Você pode ter um pai que vai dar uma pena muito grave ou nenhuma, for muito branda. E isso é um castigo, isso é uma punição. Quando a gente fala de consequência dos nossos atos, nós estamos falando da lei de Deus. A lei de ação e reação. Eu fiz uma coisa e isso vai ter uma consequência. Como essa lei é de Deus, ela é sempre justa. Ela é igual para todos. Não interessa se eu moro numa casa que minha mãe é mais legal ou meu pai é mais carrasco. Não adianta se eu tenho dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro, se eu sou pobre, eu sou poderosa. A lei de Deus vale para todos da mesma forma. Ela é imutável. Porque cada vez que você reencarna, você está num lugar diferente, numa época diferente, as leis da Terra são diferentes. A lei de Deus, não. Desde que você começou a encarnar lá ao Homem das Cavernas até hoje, a lei de Deus continuou a mesma. Ela dispensa julgamento. Não tem um tribunal, não tem ninguém que vai te acusar, vai te defender. É uma consequência do que você está fazendo. Se eu pegar isso aqui com água e jogar, a água vai molhar o chão. Simples assim. É uma consequência. Eu não estou punindo o coitado do chão. Tadinho do chão molhou. É consequência. E o importante, a lei de Deus, ela é diferente da lei de Talião. Porque na lei de Talião, o que você fala? Que é olho por olho, dente por dente. Então, se numa encarnação eu envenenei alguém, na próxima eu vou morrer envenenada. Não é isso que muitas pessoas pensam? Só que a lei de Deus, ela não é assim. Ela é muito maior. Então, aquelas pessoas antigamente que faziam as bruxas, matei gente envenenada pra chuchu. Cada semana era uma. Beleza. Quando eu voltar, eu posso vir como sendo um médico de estômago, para cuidar do monte de estômago que eu destruí. Eu posso nascer com uma bela de uma gastrite, eu posso vir com um câncer de estômago, eu posso ser um engenheiro que vai desenvolver um exame, um método de imagem que vai descobrir os cânceres de estômago muito mais rápido. Eu posso ser um farmacêutico que vai descobrir uma droga que vai ser revolucionária para a gastrite. Então eu posso me redimir dessa falha de várias formas. Não precisa ser só com sofrimento e não precisa ser olho por olho e dente por dente. E aí, vamos ao destino e o determinismo. O que é o determinismo? O determinismo é essa história do karma. Está determinado, eu vou ter que passar por isso, está escrito. É o destino traçado, que não tem interferência do homem. Então, quando acontece uma fatalidade, a pessoa falava, estava escrito. Muito bem. No Livro dos Espíritos, questão 851, a fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito em, se encarnando, suportar tal ou tal prova. Como fica isso? Perdão. Está falando da escolha aqui, né? Quando eu vou reencarnar, lembra da história do livre-arbítrio? Eu escolho o que eu vou passar nessa vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Para eu poder participar desta programação, primeiro eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber o que é melhor, o que eu fiz, o que é possível, o que não é. Eu tenho que estar em equilíbrio. Um espírito que está perdido, rodando no umbral, totalmente desequilibrado, quando ele tiver que reencarnar, ele vai poder escolher o que vai fazer, o que não vai? Não, está desequilibrado. Vontade, a pessoa tem que querer participar disso, tem que ter maturidade. O
propósito. E com isso você tem o quê? O espírito tem que ter um grau de evolução que permita ele participar. E de que maneira ele vai participar? Se é 100%, 50%, 30%. Tem coisa que ele vai poder escolher, tem coisa que não. E aí, o que um bebezinho desse aqui gostoso tem de poder de decisão, gente? O que ele decide? Nada, né? Ele decide para onde ele vai? Não, porque ele não anda. Ele decide o que ele come? Não. Ele decide se ele toma banho ou não? Não. Infelizmente, todas as decisões têm que ser feitas por ele. Então, espíritos que são imaturos não conseguem decidir, porque não tem capacidade de planejamento. Então, como é que você vai se programar? E aí vem a diferença entre prova e expiação. No Evangelho, capítulo 5, está falando, no item 9, a expiação é imposta ao espírito, visando o seu aperfeiçoamento. Por isso pode gerar revolta e desespero. Então, o espírito daquele imaturo vai ter expiações, não vai ter provas. E a prova, na maioria das vezes, é uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito solicita antes de encarnar. Eu sempre recomendo esses dois livros aqui. No Sibéria, o espírito Sofia apronta poucas e boas, não vou contar também porque vai estragar, mas ela tem um amante e os dois fazem um arraso, matam gente, uma loucura. No final do livro, ela desencarna e ela tem um grau de evolução e ela faz toda a programação reencarnatória dela. E aí acaba o livro. Pá. E aí, esse livro é a continuação desse. Então, você percebe bem isso, como ela passa pelas provas de maneira assim, com resiliência, com calma, ela não se revolta, porque ela escolheu. Já o amante dela, que reencarna como filho, que estava rodando lá no umbral perdido, ele não participou de nada. Ele se revolta. Então, é bacana que você vê bem a diferença entre uma prova e uma expiação. E aí também, essa história de estar escrito é muito relativo. Porque, gente, nós temos o nosso colega livre-arbítrio aqui. Eu tenho a possibilidade de mudar o meu destino. Porque a gente não passa as coisas à toa, a gente passa as coisas com um propósito. A prova é um ensinamento, é um resgate. Tá? Então, lá eu escolhi que eu vou ser assim, que eu vou casar com fulano, que eu vou ter tal profissão. Eu chego aqui, eu posso fazer tudo diferente. Uma coisa ou outra, uma expiação, você vai passar. Mas muitas coisas você consegue desviar do caminho, porque a gente tem o livre-arbítrio. Vou contar dois casos para vocês disso. Uma história que o Chico Xavier contava, que vocês já devem saber, já vou avisar, eu não estou falando do Lula. Ok? Muito bem. Tinha um fazendeiro, na época dos escravos, que assim, se aprontou, colocava a mão da pessoa na moenda de cana, ia lá, esmagava a mão, o braço do escravo todinho. Adorava fazer isso. E aí ele foi, estudou. Quando ele foi reencarnar, ele falou, poxa vida, eu quero espiar isso, passando por essa provação. Eu quero perder o braço. Fiz tanta gente viver sem braço, eu quero passar por isso. Tudo bem? Tudo bem. Esse homem reencarnou. Esse homem trabalhava. Mas esse homem trabalhava e construía casa. E quando alguém precisava que ajudasse na roça, ele ia lá e capinava e fazia tudo. Então, quando chegou o momento que foi planejado para ele perder o braço, a espiritualidade veio aprontar o acidente e falou, gente, mas esse homem está fazendo tanta coisa, se ele perder o braço, vai acabar o trabalho dele, ele está ajudando, né? Vamos voltar lá e conversar? Vamos. Voltaram e falaram, então, beleza, como ele já fez tanta coisa, ele vai passar pelo acidente, mas vai perder só do cotovelo para baixo. Eles voltaram. Esse homem estava trabalhando mais. Final de semana era batendo laje, e montando cesta básica,
Era uma pessoa incansável. Ele falou, aí de novo, não vai rolar. Como é que nós vamos cortar o braço desse homem? Está trabalhando tanto. Voltaram. Depois de um tempo, chegaram lá, vamos cortar a mão, então. Ele estava trabalhando mais. Eu falei, desisto. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou cortar a mão desse homem? Eles voltaram e falaram assim, então agora vocês vão lá, tiram o dedo dele, pronto. E não é o Lula. E foi o que aconteceu. Porque ele queria perder, ele achava que precisava perder o braço para aprender a ter humildade, a aprender a ser uma pessoa melhor, a aprender a ajudar as pessoas. Ele não precisou perder o braço para isso. Ele já aprendeu de outra forma. Outro caso, quem contou a história não contou o santo, então eu vou contar, porque é de uma pessoa aqui da Baixada. Uma trabalhadora espírita, dessas também que trabalha, 70 e poucos anos, começou a ter asma. A pessoa se revoltou, né? É uma palhaçada. Agora, né, depois de velha, eu vou começar a ter doença de criança, com bombinha, com falta de ar, isso é uma palhaçada. A pessoa revoltou. Aí, como realmente é uma pessoa que trabalhava muito, que tinha muito mérito, ela recebeu uma psicografia de outro centro, entregaram para ela. É óbvio que não estava escrito assim, né? Mas se fosse eu que ia escrever assim. Chuchu, você está reclamando que você está com asma, né, meu bem? Então, quando você estava aqui, você pediu para ter um câncer de pulmão. Você pediu. Só que você trabalha tanto, ajuda tanto, você aprendeu tudo que um câncer ia te ensinar, você aprendeu trabalhando. Então você vai ficar só com a asma para expurgar. Combinado? Essa mulher anda com a bombinha assim. Tem asma, Tá? Porque assim, a nossa vida não é um filme que está gravado e que você toda hora que vê o final é o mesmo. Olha, tem filme que eu já vi umas 500 vezes, não muda o final, gente, não adianta. Um filme, a nossa vida é um teatro, que de repente o ator pode improvisar, mudar o final, fazer outra coisa, sair no meio, não é? E o escândalo? Que diabo é escândalo? Quando a pessoa fala escândalo. No Evangelho, capítulo 8, item 12, escândalos são todas as más ações praticadas. É o resultado do mal moral. Qualquer má ação no Evangelho ele chama de escândalo. No item 14, é necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmo pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são suas primeiras vítimas. E ele também diz que nos mundos adiantados não há mal. Então, se a gente está por aqui, é porque a gente tem que conviver com as próprias coisas que a gente já aprontou, né? No item 16 do Evangelho, ele fala, tem que ter o escândalo. É importante porque alguém vai aprender com isso. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha. Quem serviu de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal, e deverá também responder pelo que fez. Então, através daquilo de ruim, ele cumpriu uma coisa que tem, né? Ele ajudou na justiça divina, mas ele fez o mal, então ele vai ter que dar conta disso depois. E o principal, o homem não é fatalmente levado a cometer o mal. E aí voltamos à questão, mas como é que fica aquela história? Se eu tenho que tomar um tiro, alguém tem que me dar um tiro, e aí? Como assim que o homem não é fadado a cometer o mal? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, suponhamos que eu tenho essa expiação, que é eu passar por tomar um tiro, um ferimento por armas de fogo. Primeira coisa, o local onde eu vou viver. Quando a gente está fazendo medicina,
quando a gente termina a faculdade, a gente vai fazer especialização. Então, se você quer ser um bom cirurgião, você tem que estar onde? Aonde chega no hospital que chega baleado, né, esfaqueado, atropelado, estrupiado. Porque se você ficar no hospital pequenininho, que as pessoas só chegam lá com o dedo cortado, você vai aprender o quê? Nada. Então, a gente tem que encarnar num planeta, numa cidade, né, conviver num lugar que tenha arma de fogo ainda. Se minha prova é essa, eu tenho que estar num lugar que ainda tenha. Eu posso encarnar no mundo evoluído? Não. O mundo evoluído não tem mais isso, tem que ser na Terra mesmo. E aí, você, que agora, infelizmente, voltou-se essa discussão das pessoas poderem ter porte de arma para se defender. Não é isso que as pessoas falam? Só que assim, arma de fogo, ela só tem um propósito: matar. Ela serve para alguma outra coisa? Só para isso. Quer dizer, eu estou comprando uma coisa que o único e exclusivo motivo dela existir é matar alguém. Pare para pensar no compromisso que eu estou assumindo só de carregar isso aqui comigo. Eu estou dizendo, eu estou disposta a matar alguém. Não é? Infelizmente é isso. Você não vai chegar para o bandido e falar, ó, você está disposta a atirar em alguém, tirar a vida dessa pessoa. E tem uma história, tá vendo o menino aqui com a pedra? Quando eu tenho uma pedra e eu atiro, o único controle que eu tenho da pedra é quando ela está na minha mão. A partir do momento que ela voar, eu não tenho mais controle do que vai acontecer. Essa pedra pode atingir aqui e quebrar o vidro, ela pode cair aqui no chão, alguém pode passar e tomar uma pedrada, esse vidro pode cortar o pé de alguém. Mas eu não queria cortar o pé de alguém, mas foi a sua pedra que causou isso. Então, mas eu comprei armas, eu não queria matar alguém. Ué, você atirou? Não, mas eu queria matar o bandido e atingir meu vizinho, não era a minha intenção. A partir do momento que você apertou o gatilho, você não tem mais controle do que está acontecendo. E aí existe a lei de atração. Se você precisa passar por isso, você vai ser atraído em lugares onde as pessoas estão armadas, aonde está tendo alguma coisa. Porque com certeza a espiritualidade está lá, enlouquecida, tentando, pelo amor de Deus, deixa essa arma em casa, vende essa arma, não sai com essa arma. Mas a pessoa sai. Ele chega no bar armado, o anjo da guarda, ele, pelo amor de Deus, para de beber. E a criatura está bebendo. Alguém olhou torto, finge que não está vendo, vai embora, não se mete em briga. E ele vai lá e se mete. Só que se infelizmente você tem que passar por essa provação, você vai estar passando na porta do bar na hora que a briga acontecer. Né? É que nem a história da Cinderela não, da Bela Adormecida, que ela não tinha que furar o dedo no fuso da roca. Gente, o pai destruiu todas as rocas da cidade, do reino. Essa menina, ela podia ter chegado na cidade um dia depois, não, ela chegou um dia antes. Ela conseguiu achar a única roca que tinha. E não bastou achar, ela teve que olhar e ela foi lá e botou o dedo. Porque era a expiação dela. Então não tem bala perdida. Não tem fatalidade. A bala era para você mesmo, porque senão na hora que a bala vem, você ia espirrar. Seu celular ia cair no chão. Você está no banheiro. Tá? Então pare para pensar quantas vezes que você vai sair de casa, que você não acha a chave, que você atrasa 5 minutos, o que será que estava para você e não aconteceu? Sabe aquela coisa assim, meu Deus, cadê a chave? Aí você atrasa 5 minutinhos. Por causa disso. Se fosse para você passar, você não ia atrasar. As pessoas estão no lugar certo, na hora certa. Não tem o lugar errado na hora errada. E aí, infelizmente, a espiritualidade aproveita a oportunidade, porque aquilo já ia acontecer. O mal ia ser feito de qualquer forma.
A espiritualidade usa isso para poder fazer a justiça divina ali, aproveitar aquela coisa ruim de alguma forma. E como eu falei, isso é consequência do nosso ato, não é um castigo. Se aconteceu, é porque ou eu pedi, ou foi falado que eu tinha que passar para aprender. Então, o nosso livre-arbítrio, como eu falei, precisa de conhecimento. A gente tem que estudar. Qualquer profissão que você tenha, você precisa estudar. Porque eu vou ter que fazer escolhas o tempo todo. Eu sei que um dentista tem que saber, tem que fazer canal, não tem que fazer? Né? Uma costureira tem que estar atenta. Tem novos tecidos, tem novas costuras. Você tem que o tempo todo estar estudando para poder fazer escolhas técnicas melhores. E estudar a doutrina, estudar o evangelho, para eu poder fazer escolhas morais melhores. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu vou vendo qual é o melhor caminho a seguir na hora que eu tenho uma dúvida. O orar e vigiai. Na hora do desespero, na hora que você fala, meu Deus, o que eu faço? Se você nessa hora faz uma oração, você se equilibra, seu anjo da guarda que está aqui do seu ladinho, vai no seu ouvidinho, então, você não faz tal coisa. A gente tem nosso livre-arbítrio, a escolha é nossa, mas eles estão toda hora ali dando bom conselho para a gente. Agora, você é uma pessoa que só guarda rancor no seu coração. Uma pessoa invejosa, uma pessoa que só sente raiva do mundo. Na hora que você pensa assim, caramba, o que eu faço? Quem é que vai falar no seu ouvidinho? A sua vibração vai estar igual do seu coleguinha obsessor, né? Do obsessor do outro coleguinha. Você não consegue escutar teu anjo da guarda, você não está na mesma frequência que ele. A resignação, que é a mais difícil, quando o problema atinge a gente, porque atinge, você está bem, está andando, sossegado, a prova vem, te derruba, você quer com as perninhas para cima. É ter resignação, é aceitar, mas não é aceitar, falar assim, ó vida, ó azar, eu nasci para sofrer. Não, é resignação com ação. Eu estou doente, mas eu vou correr atrás, o que eu posso fazer para me melhorar? Aconteceu isso? Não, vamos lutar. É agir, não é se entregar. E o principal é assumir os erros. Se você for parar para ver qualquer história de filme policial, ou não precisa pensar muito não, a maioria das tragédias que acontece é a pessoa tentando encobrir o erro dela. É o pastor que mata a amante porque iam descobrir que ele está tendo um caso. Né? É um político que às vezes vai matar outra pessoa para ele não contar o que ele fez. Quer dizer, ele já está no erro. É para encobrir o erro, ele faz um erro maior ainda. Então, a gente quebrar nosso orgulho para assumir os nossos erros. O conhecimento, o principal é o autoconhecimento, é você se conhecer. Porque todo mundo acho que conhece essa frase, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas isso vai me trazer, vai ser bom para mim? Realmente? Vai ser bom para o outro? Não vai me prejudicar? Conhecer as suas limitações. Porque às vezes assim, você está tentando perdoar alguém. Você está na luta, você está na batalha. Da família. Aí vai ter uma reunião de família, Natal. Para pensar, eu já estou bem? Eu consigo estar perto dessa pessoa sem ficar olhando para ela? Não, então fica em casa em oração. Vai chegar uma hora que de tanto você pedir a Deus, você vai conseguir. Entenda a sua limitação, para você não estar criando mais débito ainda. Perceber as intenções daquilo que você faz, não só o ato, mas por que eu estou fazendo isso? Parar para pensar, eu estou fazendo isso por quê? E, principalmente, perceber a hora que o nosso colega orgulho e o egoísmo vem. Que é a hora que a gente escorrega. A reforma íntima, né? No capítulo 8,
item 17, está falando, se a mão de vocês é motivo de escândalo, corte-a. Então, se você está fazendo alguma coisa que é um escândalo, como a gente já falou, que está prejudicando outras pessoas, ou você mesmo, vamos lutar para parar de fazer, né? Vamos cortar isso. Porque o nosso objetivo de vida aqui encarnado é que a gente consiga só andar com a bombinha e só perder um dedo. A gente não precisar ter um câncer, perder tudo que tem, passar por um acidente. Para aprender, a gente pode aprender lutando, ajudando, estudando, se melhorando. Não precisa ser sofrendo, não, né? Obrigada, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. E agradecer de novo o convite, tá? Boa noite.